A Procuradoria-Geral da República acaba de ser acionada para que se manifeste sobre um pedido de prisão preventiva que atinge direto, em cheio, o núcleo da própria família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se a manifestação da PGR for favorável, isso vai cair como uma bomba no colo, do núcleo lulopetista, ou seja, seria um escândalo de proporções alarmantes. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o caso Ramagem. Lembre-se que ontem o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, deu um duro golpe no Supremo Tribunal Federal. Ele foi muito claro: nós não vamos respeitar vocês e queremos que vocês suspendam a ação do Ramagem, que está correndo no STF. O STF, se quiser cumprir a lei e a Constituição, ele não tem outro caminho, senão obedecer à Câmara dos Deputados. Mas isso pode beneficiar o Bolsonaro. Parece que o STF quer uma reação. A base do governo prepara já uma ação contra a decisão da Câmara. Mas se a base do governo fizer isso, o resultado será catastrófico para o próprio governo Lula. Eu vou explicar para você o porquê. Outro ponto. Você sabe que o Lula acabou de ir no clubinho das ditaduras. Pois é. Lula acaba de participar do evento da libertação lá em Moscou. Lá ele vai se encontrar com Maduro, Daniel Dias-Canel, Xi Jinping, o próprio Putin, ou seja, só ditaduras, só ditaduras. Só que a grande questão é que ele está indo para um país que está em guerra. O outro país, que é a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, lá em Moscou, disse: olha, eu não vou garantir segurança de Lula nenhuma. Eu interpretar o seguinte: se precisar lançar uma bomba lá e o Lula estiver lá, dane-se. Pois é, isso aí está dando uma repercussão internacional gigantesca. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. O nosso intuito aqui é trazer informação de qualidade, tá observando tudo que está acontecendo na política brasileira e internacional, Nosso canal é focado em economia, política, geopolítica e filosofia. São as áreas de atuação que a gente traz aqui, com os conteúdos para vocês, tá bom? Bora começar? Você não está aqui pelos meus lindos olhos azuis, eu sei disso. Você quer notícia, você quer informação, só não esquece de se inscrever aí para a gente bater nossa meta de 2 milhões de seguidores e mostrar que nós, conservadores, estamos muito unidos, tá bom? Vamos começar? Vamos entender? Olha só isso aqui. Matéria do jornal Cidade Online. Urgente. A Procuradoria-Geral da República foi acionada com um pedido de prisão preventiva do Frei Chico, nada mais nada menos do que o irmão do Lula. Aí você vai me perguntar: ai, Sandro, isso não vai dar em nada. Calma que não é bem assim não. O negócio é mais complicado do que você imagina. Por quê? Acabou-se de descobrir, acabou de se descobrir agora, que existe um caderno de propinas. Meu irmão, que envolve um núcleo, de figuras ligadas à Previdência, indicadas pelo próprio governo Lula. Então, a Polícia Federal diz que essa pode ser uma das peças e uma das chaves cruciais para chegar aos ladrões que estão roubando os aposentados. E aí entra outro ponto. Várias entidades envolvidas participavam desse esquema. E entre as entidades tem uma entidade que é a vinculada ao irmão do Lula. Agora, uma nova informação do Infomoney mostra que essa entidade do irmão do Lula participava do conselho do próprio Lula. Qual que é o papel dos conselhos? É trazer orientação, é dizer como deve atuar, é fazer denúncias, é informar o que está acontecendo numa determinada área de atuação. Então, o conselho do INSS, ele tinha um papel justamente de trazer todas as orientações das necessidades dos aposentados e trazer denúncias. É obrigação. E esse conselho tinha reuniões periódicas com o Lula. E, inclusive, esses conselhos participavam nele figuras vinculadas às próprias associações que tomavam conta dos aposentados e que estavam participando das fraudes. Resumindo a coisa aqui,
é deixando a raposa tomar conta do galinheiro. E aí, o deputado Gustavo Gaia, com base em todas essas provas, preparou um dossiê e a partir desse dossiê ele pediu a prisão do irmão do Lula, né, após o escândalo do INSS for revelado, né, que é o tal do Frei Chico. O deputado federal Gustavo Gaia acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão preventiva de José Ferreira da Silva, que é o irmão do Lula. Conhecido como Frei Chico, ele é diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap, que é um dos sindicatos que estão envolvidos nos escândalos e que participam, inclusive, né, junto com outra instituição, que é a CONTAG, do próprio Conselho, né, do Lula. Ou seja, está muito vinculado ao Lula. Agora vem cá, o sindicato do irmão do Lula participa do conselho do Lula e do conselho do INSS para trazer as informações, mas o Lula, né, é óbvio, não sabia disso. É óbvio, né? Mas a grande questão é, tem muito mais coisa envolvida. O OINEG, né, que vem fazendo uma cobertura muito séria sobre esse caso da Previdência, ele diz que por trás da fraude do INSS está o Dataprev. O Dataprev é a instituição responsável por liberar, né, os créditos, liberar os empréstimos, os dados dos aposentados. E que ela se tornou uma verdadeira ORCRIM, uma organização criminosa, porque ele gerenciava um sistema caduco. E é interessante a forma que ele traz, porque ele vincula outra ministra do Lula, que pode, sinceramente, se queimar muito, muito com esse escândalo do INSS. Quem seria? Acompanha isso. Olha, esse mega assalto aos aposentados só aconteceu porque os marginais encontraram um ambiente ideal para roubar. E aqui a gente tem que falar do papel central da empresa encarregada de gerenciar o sistema de dados da Previdência. Chama-se Dataprev e é controlada pelo Ministério do Planejamento da Simone Tebet, que não deu um pio desde que o escândalo do INSS começou, como se ela não tivesse nada a ver com isso. O sistema do Dataprev é tão cheio de furos, tem tanta gente com senha de acesso a ele, que ele ganhou em Brasília o apelido de Vazaprev. Sem investimento, a empresa vai ficando ultrapassada, pensaram em privatizar, mas aí o atual governo garantiu que seria melhor se continuasse sob controle do Estado. Dá para ver como é melhor, né? Pois é, e agora a Simone Tebet era responsável, dentro do Ministério do Planejamento, do controle da Dataprev. E aí, qual o envolvimento da Dataprev com tudo isso? Meu amigo, isso aqui vai virar uma explosão tão grande, mas vai respingar em tanta gente que ninguém não vai querer nem estar perto do governo Lula nessa hora. Isso é verdade. Agora, mudando de assunto, partindo para a questão do Ramagem. Só para refrescar sua memória para você não perder o contexto. O Ramagem é réu junto com os processos do Bolsonaro, que corre no STF, do golpe Tabajara. O que acontece hoje é que a Câmara dos Deputados, segundo a Constituição, pode mandar o STF não continuar com a ação. E foi o que a Câmara dos Deputados decidiu ontem, por maciça maioria. Falou, olha, tranca a ação penal contra o Ramagem, não continua essa ação. O que pode, por óbvio, beneficiar o Bolsonaro. Agora, o que acontece? Partidos da base do governo Lula, partidos radicais de esquerda, prometem acionar o STF contra a decisão da Câmara de Deputados, né, dos deputados, de suspender a ação sobre o golpe. A Câmara dos Deputados aprovou o trancamento da ação penal contra a Ramagem, mas há brecha para beneficiar outros réus, inclusive o Bolsonaro. E agora os partidos que foram a minoria, que foram vencidos, querem entrar no STF para que o STF faça mais um desmando, mandando a Câmara dos Deputados parar com isso. Né? Ou seja, não vou obedecer você, Câmara dos Deputados, dane-se a Constituição. O que está acontecendo? E é uma conversa de bastidor aqui que eu vou informar para vocês. Os deputados do centro e centro-direita estão alinhados ideologicamente. Hoje, o centrão está muito mais alinhado à direita do que à esquerda. E é fato que o próprio Arthur Lira, o próprio Hugo Mota e os demais líderes de direita estão tomando raiva do PT e do PSOL. Por quê? Porque eles interferem na Câmara o tempo todo. Tudo que acontece, que eles perdem
e o centrão ganha, ou a direita ganha, eles mandam para o STF, que manda a Câmara calar a boca. E eles já estão revoltados. Esses partidos, ao fazer isso, vão afastar ainda mais uma base, né, de deputados do governo Lula. A Gleisi Hoffmann mesmo, que é a ministra do governo Lula responsável por articular com os demais deputados, ela está sendo uma figura que está encontrando muitas dificuldades, porque os deputados, a maioria dos deputados da Câmara, estão com raiva do Lula e do STF. Não é à toa que foi ampla maioria ontem que votou para trancar a ação contra o Ramagem. Ou seja, tanto o Hugo Mota quanto os deputados do Centrão peitaram o STF dizendo: nananina não vai continuar a ação. Pois é, agora se o STF dá a resposta. O STF continua, né, no embate e na guerra com o Congresso Nacional. O problema é que quem acionou isso? Quem são os deputados? Deputado da base do governo que quer ganhar no grito, não dialoga, não fala de emendas, mas quer ganhar só nas decisões do STF. Estão deixando os deputados revoltados com o PT. Amanhã ou depois, o Lula, nem os caras do PT vão querer estar do lado do Lula mais, para você ver o tamanho do buraco. Inclusive, por falar em buraco profundo, nas profundezas do chiqueiro, é o que está acontecendo agora com o Lula, tá? O Lula está em Moscou. Matéria amplamente divulgada, a CNN fez uma matéria muito completa, mostrando, né, que só ditaduras da África, não tem um país democrático lá, nenhum, mas nenhum mesmo. Não pense que tem exceção, nem o daqui. O que acontece? O cara tá para lá, junto com o clube de ditaduras. E aí, olha só, essa matéria da Gazeta do Povo, para que vocês possam averiguar. Lula se encontrará com ditadores de Cuba, Venezuela, na Rússia. Ou seja, é típico, né? Chancelou o Maduro. O presidente do PT embarcará para a Rússia na noite de terça-feira, já foi, para participar das comemorações que marcam o 80º aniversário do Dia da Vitória, na próxima semana, que se refere à vitória dos aliados contra a Alemanha. Só que desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, ninguém mais considera como democrático. E aí só ditaduras toparam aparecer nesse evento, inclusive o Lula. Só que o problema não é esse. Eu já falei sobre isso 2 ou 3 vezes aqui no editorial. O problema agora é: quem vai garantir a segurança do Lula lá? Ninguém. Ou seja, é um país que está em guerra. Se por um acaso uma bomba cai em Moscou numa hora dessa e alcança alguém, é guerra, né? Ninguém vai culpar o Zelensky. É isso que está rolando na imprensa. E aqui, longe de mim, eu não estou desejando que isso aconteça, não, antes que alguém venha falar que eu estou cometendo crime. Eu estou mostrando para vocês o que está rolando aqui. Tá? Antes que alguém venha me mandar para cadeia, o Sandro tá falando para o Zelensky fazer isso. Não estou, não. Eu estou analisando a matéria aqui com vocês. Zelensky ameaça líderes que celebram a vitória contra o nazismo. Na verdade, né, não são líderes, são ditadores. Não estão celebrando a vitória contra o nazismo, é um clubinho dos ditadores. Tá? Ninguém leva a sério esse clubinho dos ditadores. E o Zelensky falou: opa, não posso garantir a segurança de vocês. Se tiver que cair uma bomba, se tiver que cair alguma coisa, danem-se vocês. A mensagem do líder ucraniano sinaliza possível ataque ao desfile em Moscou, que terá a presença de Lula e Xi Jinping. Né? Só gente boa demais. Essa matéria, eu tenho que citar a fonte, né? É do esquerdista Brasil 247. Então, sei lá, né? Se acontece isso aí, o que você acharia? Coloca no comentário qual seria o seu posicionamento, né, se isso acontece. Você acha que o Brasil deveria declarar guerra com a Ucrânia se isso acontece? Ou o Lula que foi caçar sarna para se coçar lá no meio da guerra? Qual o seu ponto de vista? Coloca no comentário, que eu quero saber. Vamos lá, bora dar continuidade? Matéria do Metrópole. Você deve estar sabendo que o Gilvan da Federal, ele foi afastado por causa de uma fala dele, tá? Então, a previsão era que ele ficaria afastado 6 meses, o pedido foi da mesa diretora da Câmara. O que a Câmara dos Deputados está querendo hoje? Tá? Vocês estão vendo que o Glauber Braga está prestes a ser cassado. Você está vendo que o Gilvan da Federal levou uma suspensão. A Câmara dos Deputados está certa, tá? Não vou falar que eu apoio a suspensão do Gilvan de forma alguma. Acho ele um deputado combativo, um deputado que está lá bem combativo, mas fala besteira.
vamos ser sinceros que fala besteira. E aí a Câmara dos Deputados quer o quê? Quer amenizar isso aí. Quer reestabelecer o nível de discussão do Congresso. Vamos ser sinceros, aqui lá parece uma escolinha do professor Raimundo, parece uma quinta série. E aí eu não vou atribuir essa responsabilidade só à esquerda, não. À direita também. Tem deputado lá que tem hora que quer atuar como se fosse, né, escolinha do professor Raimundo, quinta série. A Câmara, né, já começou com o Arthur Lira e agora o Hugo Mota está mostrando que está se analisando nesse sentido. Tipo assim, ó, veio aqui, xingou, falou besteira, aí você vai ser suspenso, você vai ser cassado, você vai entrar na mira. É o que está acontecendo com o Glauber Braga e agora essa suspensão do Gilvan que vai ser revertida. O Gilvan da Federal, após suspensão da Câmara, falou, não, relaxa, 3 meses fora eu vou sair, mas esperem que eu vou voltar mais forte ainda. Ou seja, ele mandou o recado. E aí existiram vários codinomes, dos quais eles supostamente, né, vinculam esse codinome a figuras políticas. Por exemplo, existiam codinomes. Eles vinculam, por exemplo, o codinome Feia, supostamente, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. É uma suposição. Tá? E aí vinculam o codinome Lindinho ao deputado Lindenberg Farias. Vinculam também o codinome Amante, né, a Gleisi Hoffmann. Então isso é o que circula na mídia, supostamente. Bom? Mas o que acontece? Né? Tanta maldade com a Dilma? Feia não. Né? Mas a grande questão é a seguinte. O que acontece? O Paulo Bilinski disse o seguinte, olha, isso aqui está amplamente divulgado na mídia. A fala do Gilvan da Federal foi, olha, a Amante é uma meretriz, para não falar outra palavra que começa com P. E aí, né, o Paulo Bilinski falou, olha, em momento algum ele citou a ministra do governo Lula. Se a Câmara condenar o Gilvan por esta fala, a Câmara está reconhecendo que a ministra seria a do codinome. Entendeu? Então a Câmara não pode entender assim. Aí acaba que a Câmara deu a decisão e acabou suspendendo o Gilvan. O Paulo Bilinski falou que vai acionar a Câmara dos Deputados, uma vez que agora a Câmara reconheceu o codinome à ministra do Lula e vai pedir a reabertura de investigação. Resumindo, eu acho que não vai dar em nada. Mas, sim, deu um bolor gigantesco toda essa história do Gilvan da Federal. Tá? Deu um bolor muito grande essa história do Gilvan da Federal aí, eu não sei, né? Como pode terminar essa história. Vamos lá, vamos falar sobre anistia. A gente começa a perceber agora que está tendo uma movimentação para aprovar um projeto paralelo que pode tirar aquelas pessoas que são presas injustamente da cadeia. Esse processo paralelo, ele visa manter o Bolsonaro no processo do golpe Tabajara, mas retira, né, as pessoas que foram para Brasília e que, sinceramente, são vítimas, né? Erraram. Óbvio, quem depredou, e aí tem que ter individualização da pena. Cara, você quebrou, você vai ter que pagar o que você quebrou e você também vai responder pela pena correspondente. O que daria prestação de serviço à comunidade, igual quando o petista quebra. Isso é quando acontece, né? Agora, 14 anos de prisão é uma aberração jurídica. O projeto paralelo quer reduzir essas penas, mas quer manter o Bolsonaro preso. E aí já começa a discutir cada vez mais isso. Vamos lá, por exemplo. Aliado de Lula, Randolfo Rodrigues, diz que atenuar penas do 8 de janeiro é aceitável. Ele que é do PT. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso, afirmou que é aceitável o debate sobre atenuar a pena para os presos que participaram, segundo ele, involuntariamente, dos atos do 8 de janeiro de 2023. Randolph se manifestou no dia em que Brasília foi palco de um ato a favor da anistia e contou com a presença do ex-presidente Bolsonaro. O Randolph sabe, assim como todos sabem, que aquelas pessoas foram tão vítimas quanto se possa imaginar. Teve gente que, imagina, não sabe de nada, não sabia o que estava acontecendo. E aí falou, vai ter uma manifestação lá em Brasília. Manifestação é crime no Brasil? Não. Vai ter um ônibus saindo. A pessoa entra ali dentro. A pessoa vai até a manifestação. Chega lá na manifestação, acontece aquele quebra-quebra. E aí a pessoa é condenada a 17 anos.
Não faz o menor sentido. Então, a anistia é mister que aconteça. Só que, por outro lado, né, a oposição quer uma anistia ampla e restrita, alcançando Bolsonaro, alcançando todo mundo. A discussão está pairando aqui. Mas uma coisa é consenso. Todo mundo já entendeu que o STF extrapolou os limites da pena, né, violou o princípio da proporcionalidade. Isso aqui já é consenso até entre a galera da esquerda. Já não tem mais como abafar essa situação. E a história vai cobrar essa conta mais cedo ou mais tarde, não tenha dúvidas disso, que a história vai acabar cobrando essa conta. Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês. Há aqui uma situação assim, um tanto quanto esdrúxula, tá? Muito esdrúxula. O Lula anunciou a isenção do imposto de renda. Só que ele está gastando como se não houvesse amanhã. Detalhe, gastando o nosso dinheiro. E para aprovar uma isenção do imposto de renda, até para quem ganha 5 mil, a ideia é a seguinte: quem ganha mais de 5 mil paga imposto, quem ganha menos de 5 mil vai estar isento, não vai pagar nada de imposto. Medida excelente, eu sou super a favor, não sou contra o Lula nessa aqui não. Só que, para implementar, tem que parar de gastar. É assim que funciona a regra do jogo. O Lula não quer. Ele quer o quê? Ele quer cobrar mais para fazer isso. E aí qual é a ideia? A proposta de gênio, né, da galera lulopetista. Vamos cobrar mais as empresas, afinal é o empresário que vai pagar essa conta. É uma ideia burra, é uma ideia sem noção, é uma ideia estapafúrdia. Preste atenção por quê. Fiesp. Tributar empresas para compensar isenção do IR é um grave erro. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo classificou como um grave erro a proposta de aumentar a tributação sobre as empresas como forma de compensação a possível faixa de isenção no imposto de renda, para quem recebe até 5 mil por mês. É o bom e velho efeito placebo. Vamos lá. Vamos dizer que você ganha 5 mil reais. Eu vou te isentar de imposto. Beleza? Eu vou passar essa conta para o empresário. O empresário não paga nada de imposto. Não? Não. O empresário vai repassar esse imposto para você. Se eu sou um prestador de serviço e eu preciso ter um lucro mínimo para sobreviver e aumenta imposto, eu vou aumentar o preço para que eu mantenha naquele lucro mínimo para sobreviver. Então o resultado placebo aqui é o seguinte: olha, eu vou isentar o seu imposto de renda. Vou te dar mais poder de compra. Gostou? Gostei. Aí a hora que eu for lá no empresário para vender, o produto que eu ia comprar por um preço X está 2X. Porque agora, quem está pagando esse imposto é um empresário. Resumindo, eu tô com mais dinheiro no bolso, mas o meu dinheiro vale menos. E aí, os otários vão lá e votam na galera populista que faz esse tipo de medida estapafúrdia. Resumindo, tem que fazer um programa de redução de custos, de redução da máquina pública, de redução de impostos, aplicar a curva de Laffer, para que a gente possa, enfim, né, ter um respiro. Aplica o modelo paraguaio, coloca o imposto sobre o consumo, coloca um imposto único, um IVA, uma coisa plausível. Por exemplo, no Paraguai é 10%. O Brasil quer colocar aqui e vai ser 27,5%, um dos mais altos do mundo. O Brasil é uma república das bananas. A verdade é que a gente não passa de um bando de república das bananas. Enquanto isso não começar a tomar medidas corretas e adequadas, a gente está lascado. Eu, como empresário, vou ser muito sincero com vocês. Dentro das minhas empresas, dentro das minhas prestações de serviço, dentro de tudo que eu tenho, se vem mais imposto para mim, o custo vai ficar mais alto. É para você que é meu consumidor. Fazer o quê? É assim que funciona a regra. Então, vamos largar de ser hipócrita. Tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e daqui a pouco, às 7 horas, estou de volta com mais um editorial direto com vocês. Abraço.